Gente querida da ICI, mais uma celebração, mais um culto. Estamos nos aproximando aí do Pentecostes, próximo domingo. Bom dia para quem chegou agora de manhã, boa tarde para quem acessou à tarde, boa noite. Importante você estar aqui para celebrar junto com a gente, abrindo-se como uma rosa se abre à luz do sol. Que esse culto seja um belo culto e que nos ilumine, nos inspire e nos anime. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Amém. Vamos sorrir unidos, à luz do sol unidos, para enfrentar unidos a escuridão. Que grande maravilha! Juntos vamos andar, sempre em união. Vamos brincar unidos, à luz do sol unidos, para trabalhar unidos na escuridão. Que grande maravilha! De Deus somos família, juntos louvando o Pai, sempre em união. Vamos sorrir unidos, à luz do sol unidos, para caminhar unidos na escuridão. Que grande maravilha! De Deus somos família, e Cristo é o Senhor dessa nossa união. Vamos cantar unidos, à luz do sol unidos, para orar unidos na escuridão. Eterna maravilha!
Agora, depois dessa bela canção com que fomos presenteados pela nossa Igreja Cristã de Ipanema em Petrópolis, vamos ler junto um texto que muito nos tem a inspirar para esse momento que estamos vivendo. O texto, como está transcrito aí no nosso programa, diz assim: lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se. E, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. E ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam: o meu nome é Esperança. Assim, Mário Quintana nos convoca a sempre nos encontrarmos com essa menina Esperança, apesar de todas as dificuldades que temos encontrado por conta desses tempos que temos vivido. Mas, ao mesmo tempo, são esses tempos que nos trazem a esperança de que a história pode acontecer de novo, sempre de uma forma diferente. Por isso é importante que sigamos juntos nesse espírito de reflexão profunda, para que nós consigamos ter a coragem, a ousadia e a tranquilidade esperançante de dar o próximo passo. Por isso que nesse momento eu te convido a ficarmos num breve momento em silêncio, repensando as nossas possibilidades novas diante desses momentos que vivemos, para que a gente, apesar de todas essas dificuldades, encontremos novas saídas, novas esperanças, novas formas de viver.
Atos 1, de 1 a 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram ali com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs da querida Igreja Cristã de Ipanema, que saudade de vocês. Faz muita falta nossos encontros, nossas conversas, nossos abraços e beijos. E não vejo a hora da gente poder estar junto, de novo, perto, para poder comungar e celebrar juntos e juntas a nossa fé. Bom, o texto de hoje, como lemos, é do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. E o livro de Atos é um livro muito interessante e importante para a tradição cristã. Seu propósito é contar a história dos discípulos, das discípulas de Jesus após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. É o período que os estudiosos chamam de comunidade primitiva ou igreja primitiva. Então, os estudiosos apontam também que o livro dos Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. E tudo indica que quem escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos foi o mesmo autor. Isso por estilo, por marcas gramaticais, as ideias, a evolução, como é contada a história, tudo isso indica que se trata do mesmo autor. E até mesmo o final do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, termina com a ascensão de Jesus aos céus. E é como o livro dos Atos começa. Então até muitos indicam que no começo era um livro só, que foi dividido em algum momento em 2 partes. É claro que de maneira nenhuma tenta ser um relato histórico, historiográfico, como a gente entende hoje, da época. É um livro cheio de recortes teológicos, interpretações próprias, mas que em nada perde assim, da sua beleza, da sua importância. E ambos, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro dos Atos, também são endereçados a um tal Teófilo. Mais uma evidência aí que se trata
de 2 livros de uma mesma autoria. Então Atos é marcado pela história dessa igreja, né, chamada Primitiva, que é uma igreja missionária, né, uma igreja missionária que parte de Jerusalém para, com auxílio do Espírito Santo, ir pregar a toda a Judéia, né, a Samaria e até os confins da terra, como diz no verso 8. Contudo, o trecho que a gente leu ainda não se trata dessa igreja primitiva intrépida, cheia do Espírito Santo, que parte para contar ao mundo todo a sua experiência com Jesus de Nazaré. O trecho que lemos é um trecho marcado por um período de espera angustiante. O trecho que lemos, no verso 11, termina com a ascensão de Jesus aos céus. E aí o texto diz lá no verso 11, né, que, no verso 10, aliás, que enquanto Jesus subia, os discípulos olhavam para o alto e 2 varões vestidos de branco, né, esse mistério que sempre tem ali na Bíblia, diz: olha, não precisa olhar para o alto, ele já foi, e da mesma forma que ele foi, ele descerá. É necessário agora retornar a uma visão horizontal, a uma visão terrena. É necessário agora botar a bola no chão e tratar dessa espera, dessa ausência, que é não ter o mestre presente mais. Esse é o momento que termina no verso 11, o qual lemos. Então, voltar à horizontalidade da vida é a missão agora desses discípulos. Encarar a angústia dessa espera. Esperar, em geral, é angustiantemente difícil. Enfim, na vida, né? Esperar uma assistência técnica, chegar na sua casa, esperar uma refeição que a gente pediu pelo telefone, pelo aplicativo, esperar uma ligação importante, esperar a febre de um filho, de uma filha baixar, que nunca baixa, esperar a recuperação de alguém doente, tomado talvez por essa praga chamada Covid-19. Esperar é difícil, é angustiantemente difícil. Ainda mais nos nossos dias, né, que são dias de imediatismo, onde a gente meio que se acostumou a essa velocidade que a vida toma. E o filósofo e poeta português José Tolentino de Mendonça, hoje cardeal do Papa, escreve um seu livro Libertar o Tempo, e ele diz uma coisa muito interessante. Damos por nós hipermodernos, polivalentes, aparelhados de tecnologia como uma central ambulante, multifuncionais, mas sempre mais dependentes, perfeccionistas, mas sempre insatisfeitos, vivendo as coisas sem poder refleti-las, próximos da atividade extenuante e, no fundo, distantes da criação. Ou seja, é um reproduzir vazio de criatividade, uma velocidade, uma eficiência vazia de eficácia. Esses são os nossos dias. Então, aí eu lembro, a gente pode até ver como as coisas evoluíram de um tempo para cá, né? A própria internet é um exemplo disso. A internet antigamente era o máximo, era uma novidade, né? E a gente ficava abismado como que a gente não precisava ter um jornal físico na mão, né? Em termos de cerca de 5, 10 minutos, todo um jornal carregava, né, lentamente na tela. E a gente achava aquilo o máximo. Hoje, se um site, um jornal que seja, demora digitalmente 30 segundos, 40 segundos para carregar, a gente já fica impaciente, a gente já fica nervoso. São marcas dos nossos dias mesmo.
Então é essa situação que a igreja primitiva se encontrava, né? Esperando, na angústia da espera, mas contudo, havia algo que tornava essa espera mais suportável, que alimentava uma força dentro dessa espera. Era a promessa. A promessa, concomitantemente, juntamente com a angústia, com talvez a dúvida, será que vem? Será que Deus mandará mesmo? Será que essa promessa se cumpre? Junto com tudo isso, está a confiança nessa promessa. Está essa promessa ali. Então, essa promessa não é uma coisa vazia, não é um sentimento vazio, uma promessa de que Jesus voltaria novamente e esfregaria na cara de Pilatos e dos líderes judaicos e, enfim, religiosos que ele era o Messias. Não era uma coisa pontual, não era uma esperança de um ato, mas muito mais do que isso. Era uma fé de que Deus não tardaria muito, se faria presente novamente no meio da igreja. Que Deus se faria presente novamente na angústia, na dúvida, na espera. Portanto, em meio à angústia, é gerada uma fé que não se manifesta ou depende de ações pontuais, de Deus fazer isso ou aquilo. Se Deus não fez o que eu pedi, a minha fé esmorece, ou a minha fé depende de uma ação pontual de Deus, como tantas pregações o fazem por aí, mercadores da fé. Não é uma fé desse jeito. Embora muitas vezes a angústia nos leve a procurar, a querer uma solução rápida. Mas é uma fé que em situações de angústia se revela como um desejo de ser tomado por esse sopro, por esse vigor divino, por essa força estranha, né, como canta Caetano, que nos faz teimar em ter esperança, mesmo diante da angústia, mesmo diante de um desespero, talvez. É uma esperança que vence o desespero e que convive com ele, ainda assim, numa linha muito tênue e muito limiar. Mas ainda assim é essa fé. O teólogo Paul Tillich diz que a fé é isso, está tomado por aquilo que nos toca incondicionalmente. Incondicionalmente. A fé não é, portanto, a ausência de dúvida ou mesmo de angústia, mas sim deixar ser tomado pela esperança. A esperança da promessa da presença divina, vivificadora, animadora, resistidora. O Edgar Morin, um sociólogo francês, escreveu algo muito interessante. Ele diz: como toda gente tem um horror total às esperas nos correios ou nos consultórios, e não suporto as filas burocráticas a que nos obrigam. Contudo, não cesso de esperar o inesperado. A fé é isso. Esperar o inesperado. Esperar essa coisa que nos faz persistir, que nos faz ter esperança. Ou, em outra linguagem, seria um esperançar mais do que um esperar. Irmãos e irmãs, vivemos tempos difíceis. Já dizem que esse ano de 2020 é um ano mais importante em gerações já vividas. O mundo está trabalhando e esperando por uma vacina contra esse coronavírus. Mas para as pessoas, irmãs e irmãos queridos da ICI, eu deixo mais uma vez, no meio dessa angústia do confinamento, da doença, da às vezes inevitável exposição para alguns, para algumas, deixo novamente as palavras de José Tolentino de Mendonça.
quando ele diz: precisaríamos talvez dizer a nós próprios e uns aos outros que esperar não é necessariamente uma perda de tempo. Muitas vezes é o contrário. É reconhecer o seu tempo, o tempo necessário para ser. É tomar o tempo para si, como lugar de maturação, como oportunidade reencontrada. Não deixar que o tempo diga-nos o sentido da vida, mas tentar ressignificar o tempo, tentar extrair o sentido da vida e de tudo através dos tempos. É uma missão difícil, mas na esperança que a vida sorria para nós nessa quarentena, nessa espera angustiante. Que a fé produza a esperança de que Deus se faz presente pelo seu sopro, que nos momentos mais difíceis, angustiantes, descerá sobre nós. Amém. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, 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 aleluia, Cristo é vivo, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia, Cristo é vivo, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, 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 aleluia. Esse é o momento do culto em que vamos celebrar a Eucaristia de Jesus. Então eu vou pedir para que você pegue um copo com vinho ou com suco de uva, um pedaço de pão e celebre comigo a festa de Jesus, a ceia, a comunhão, a Eucaristia. Lembro que nesta semana nós ficamos aterrorizados com a morte do jovem rapaz de 14 anos, João Pedro, na comunidade do Salgueiro, no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Foi por causa de uma incursão da Polícia Federal, junto à Polícia Civil, que esse jovem rapaz, ainda adolescente, foi baleado e assassinado brincando com seus primos. Um menino negro, evangélico, dizem que muito estudioso. Ele foi ceifado num ato de profunda injustiça. Chamou muita atenção a fala do pai. O pai disse que o filho era repleto de sonhos e era uma pessoa inocente. O pai talvez não soubesse o que significa etimologicamente a palavra inocência, mas o que ele queria dizer era o que exatamente essa palavra diz. Inocência significa ser inofensivo, não produzir mal,
não intoxicar o outro, não aniquilar o outro, não manchar a vida com atos mais perversos e destrutivos. O filho era inocente. Naquele momento, o pai estava dizendo que morreu uma pessoa inocente no altar da injustiça. Quem é pai deve ficar imaginando o que é um filho padecer um ato de injustiça. E um filho inocente. A ceia de Jesus é um ritual de inocência. Jesus era inocente. Ele tinha um sonho chamado Reino de Deus, que era o sonho para que a humanidade fosse reconciliada pelo amor e pela justiça. Ele não fez mal a ninguém. Ele não obstruiu o caminho de ninguém. Ele incomodou por ser inocente. Ele não fez parte de esquemas de maldade. Não entrou em nenhum gabinete que cultivasse ódio. Não fez o jogo deste mundo, o mundo do ódio. E viveu a inocência do amor. E no meio da celebração da Páscoa judaica, ele se viu como o cordeiro inocente que será imolado no altar da injustiça. Ele foi João Pedro. João Pedro foi esse Jesus. Então ele pega um pedaço de pão e dá graças, partilha e distribui entre seus amigos e suas amigas e diz: tomai e comei, este é o corpo da inocência de alguém que é João Pedro, que não produz mal, que tem sonhos de renovação, sonhos para que a vida tenha mais vida. Comam todos e todas vocês, comam do pão da inocência. E de modo semelhante, ele leva um cálice com vinho e dá graças. O símbolo da alegria nas festas judaicas vem irrigar o ato de injustiça que ele iria sofrer com uma alegria que ele queria disseminar. Assim como João Pedro brincava com seus primos, Jesus trouxe alegria e leveza no momento que ele iria padecer a injustiça mais cruel, a cruz. E diz: tomem, bebam, isso aqui é meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança e da eterna aliança, que será entregue por vocês e por todos, pelo João Pedro, por todos os inocentes, para a remissão dos pecados. E saindo a lógica do pecado que corrói e que mata, entra o reino da inocência, do amor e da justiça. Bebam disso, comam de mim, bebam de mim e ousem ser inocentes, ousem ser inocentes. E eles pegaram um pedaço de pão e junto com o vinho eles ingeriram a inocência em suas vidas. E é esse pacto que nós fazemos com o Senhor dos inocentes e das inocências, para que não haja mais cruz no mundo, que outras pessoas como João Pedro não morram assassinadas, porque a lógica do assassinato não irá imperar entre nós. Ouçamos a beleza da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos em Tua presença, Senhor, com os nossos corações agradecidos pelo culto do qual participamos. Agradecemos por todos aqueles que cooperaram para que este trabalho fosse feito. Nossa gratidão também pelo amor que nos une e pela certeza do Teu cuidado em nossas vidas. No momento desta pandemia, Senhor, nos lembramos de tantos que estão sem dinheiro, sem alimentos, sem moradia, aqui em nossa cidade, em nosso país e em todos os outros onde a doença se instalou, Senhor. Que nós, movidos pelo Teu amor e pela Tua compaixão, possamos estar ao lado daqueles que estão em situações de doença e de necessidade. Ajuda-nos a nos mover e a agirmos em favor dos necessitados que estão perto de nós. Pedimos que Tu abençoes nossa comunidade. Temos gratidão por todos aqueles que passaram por aqui e dedicaram suas vidas a este trabalho. Que nós possamos vencer nossos problemas, nossas lutas e dificuldades para continuar exercendo a missão desta igreja. Lembro-te, Pai, que estamos no processo da vinda de um novo pastor, que tenhamos sabedoria e discernimento para fazer escolhas acertadas e agradáveis ao Teu coração. Pedimos que Tu abençoes a cada um de nós, que não estejamos ansiosos, temerosos ou sem paz. Esteja com os que estão solitários, os que estão deprimidos, para que a Tua presença encha seus corações. Abençoe também as nossas famílias, livrando dos males e protegendo-as. Que os Teus ouvidos, Senhor, estejam atentos à nossa oração. Ajuda-nos a enfrentar os nossos desafios com a Tua força e a Tua coragem. Agradecemos e louvamos a Ti e a Jesus pelo amor, pelo carinho e pelo cuidado. E que o Teu Espírito nos dê consolações, perseverança e aumente nossa fé. Todas estas coisas pedimos e agradecemos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso irmão e amigo. Amém. Bom, e assim chegamos ao final de mais uma celebração, dessa que fecha a 10ª semana em que estamos preparando todas essas atividades online para que a gente se mantenha juntos, apesar da distância que nos separa. São as celebrações dominicais, as reuniões do grupo de oração, o nosso espaço memória virtual. São pequenas oportunidades que a gente tem de se ver, de se encontrar dessa forma online. E como de praxe, eu venho aqui invadir um pouco do seu espaço, da sua semana, da sua casa, trazendo alguns pequenos avisos da vida da nossa igreja para que você se mantenha informado. O primeiro deles que eu queria destacar são os aniversariantes da semana. Então, no dia de hoje, dia 24 de maio, nós temos a nossa querida Ana de Petrópolis, a Elisete Pires, nossa corista, e Patrícia Bahia Vidal, que está lá em Portugal. Amanhã, a nossa Cristina Viana. No dia 27, Márcia Costa Gomes e Wanda Berbar. No dia 28, Maria Viana Rosalba Tupinambá. No dia 29, Maria Eduarda Oliveira de Carvalho. E no dia 30, o nosso grande amigo, pastor Luiz Longini Neto, que esteve conosco há 2 semanas atrás. Então, para todos vocês que completam aniversário essa semana, que vocês encontrem na caminhada de vocês mais uma oportunidade de viver um ano esperançante, renovado, fortalecido, para que a cada dia a gente tenha coragem de dar um passo a mais. Além disso, nossa igreja segue em suas plenas atividades de atendimento à comunidade, seja com as famílias das nossas crianças do CREI, as mulheres lá da Vila Mimosa, as pessoas em situação de rua e os nossos vizinhos ali da nossa comunidade no Vidigal. Então, se você
quer ajudar esses nossos projetos de apoio social, procure o nosso pastor Alexandre Cabral, veja quais são as maiores necessidades, as maiores urgências nesse momento, para que você possa se envolver, se engajar nessas atividades de atendimento. Da mesma forma, eu relembro que o nosso pastor Luiz Longini também relembrou de uma ajuda que podemos oferecer à comunidade vizinha da Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, nossa igreja irmã, que acaba tendo muitos membros da sua igreja passando por dificuldade por conta dessa crise do coronavírus. Então, se você quiser ajudar a Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, aqui no nosso programa tem os dados bancários, é só dar uma olhadinha que está tudo lá completinho para você fazer a sua doação, a sua ajuda. Além disso, no próximo domingo, nós estamos preparando uma celebração super especial para que a gente comemore juntos o domingo do Pentecostes. Lembrando que o Pentecostes é um momento onde a gente vê que a ação de Deus ela é ao mesmo descentralizada e aglutinadora. Então, preparem-se, planejem-se, estudem qual o sentido desse dia do Pentecostes para que seja um dia muito rico de significado, onde a gente possa celebrar juntos nessas nossas celebrações online. E como aviso final, eu peço que você salve o número de celular da igreja nos seus contatos do celular. Lá no cabeçalho do boletim tem o número do telefone. Então depois, com calma, você pode pegar esse número, salvar no seu celular, porque isso acaba sendo muitas vezes uma condição para que você receba o nosso material de divulgação, seja dos cultos, os boletins, nas nossas listas de transmissão no WhatsApp. Se você não tiver com o celular salvo no seu celular, o número da igreja, né, você acaba não recebendo alguns materiais. Então, por isso que é importante que você salve. Tá? Eu vou até aqui repetir o número, para caso você não encontre no boletim. Diz assim, DDD 21 e o número 98489-8588. 98489-8588. É só salvar no celular, que isso já permite que você receba o material pelas nossas listas de transmissão. Então, a gente se vê no próximo domingo, que você tenha uma semana mais do que especial, aguardando sempre o momento da gente se rever presencialmente naqueles nossos abraços sempre apertados no final do culto. Um grande abraço e até lá. Que a graça de nosso amigo Jesus de Nazaré, o amor grande de Deus, o nosso Pai, e que as comunhões riquíssimas, infindas, fortalecedoras do Espírito de Deus, o sopro sereno da criação, sejam sobre vocês. Todas essas dimensões sejam sobre nós, sobre todas as pessoas em todos os lugares do mundo, e sobre todos e todas permaneçam agora e para todos sempre. Amém.